Se apresente pra galera aí, Tamiris. Sim. Meu nome é Tamires, tenho 25 anos, sou casada, descobri a esclerose múltipla em 2021, fez um ano agora, 27 de setembro, e o presente de um ano foi descobrir que eu estava grávida 3 dias antes. Tem um ano que eu estou convivendo com a esclerose, tem 9 meses, 10 meses que eu tomei o primeiro ciclo de alentuzumab, e agora vou pular, por enquanto, o segundo ciclo, porque eu estou grávida. E por que é culpa minha, o bebê? Então, em agosto, teve um congresso em Curitiba. Eu sou aqui de Vitória, Espírito Santo, para quem não sabe. E eu fui no congresso, fui viajar, fui conhecer o Dr. Matheus e participar do congresso. Foi maravilhoso. Quem não participou, ano que vem participe. E aí, né? Voltei de lá grávida. Não sabia, fui descobrir, já estava aqui em Vitória, né? Claro. E é isso, engravidei dia 26. O congresso foi dia 27, né, doutor? É isso? Acho que é 27 ou 28. 20, eu engravidei. Eu já estava em Curitiba, eu já estava aí, mas eu engravidei um dia antes do congresso, pelos cálculos, né, das semanas de gestação. Não, muito legal. E você tem usa um remédio que pouca gente usa, né? Acho que muita gente quer usar, muita gente pensa em usar, mas eu acho que às vezes falta coragem da pessoa, falta coragem dos médicos para usar o mesmo remédio que você acabou usando. Sim, então, é bem preocupante, assim, no dia que eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei muito preocupada, fiquei feliz, mas foi um misto de choro e rir ao mesmo tempo, assim, eu chorava e ria, fiquei meia hora sem entender. Meu marido se assustou muito, ele também ficou muito preocupado, ele falou, Tamires, e agora? Porque eu ainda não tinha conversado com você, né, como meu médico, como neurologista, e eu consegui, no mesmo dia que eu descobri, eu marquei uma consulta, né, com o meu neurologista daqui do estado e com você. Só que você demorou acho que uma semana, acho que eu descobri que eu consegui falar com você, né? Enfim. E aí foi a primeira coisa. Eu procurei primeiro um neurologista antes de procurar uma obstetra, por exemplo, uma ginecologista. Mas aí chegou lá, foi até engraçado, porque ele achou que era consulta para poder remarcar, fazer alguma ressonância, alguma coisa, porque eu completei os 6 meses de medicamento, eu teria que fazer ressonância, né? Que a gente faz após 6 meses do uso do medicamento. E aí eu cheguei lá e falei, então, não é para fazer ressonância, né? É para mesmo falar que eu tô grávida, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. E aí só depois dessa consulta, e dessa consulta, uma semana depois que eu tive com o senhor, que eu fiquei mais calma e comecei a digerir a gravidez, e aí procurei uma obstetra, né? Para entender também, cuidar do bebê. Você não fez nenhuma ressonância depois do primeiro ciclo? Não, eu faria agora, mas eu engravidei no meio do caminho. O... Para quem não sabe, o remédio que a Tamires usa é um remédio que se chama alentuzumab. E é um remédio que é aplicado uma vez por ano apenas. Que é o sonho de consumo da galera, né? Parar de aplicar injeção todo dia, tomar comprimido 2 vezes por dia. Um remédio uma vez por ano? Sim, sim. E aí eu consegui engravidar, né? Mesmo sendo uma vez por ano, eu esqueci não segurar mais um pouquinho. Eu tomei em fevereiro de 2022, o primeiro ciclo, né, desse ano. E o segundo seria agora em fevereiro de 2023. Como você estava falando, são 5 dias do primeiro ciclo e 3 dias do segundo ciclo. Teve uma pessoa aqui que perguntou se é oral. Não, não. Ele é Aqui intravenoso. tem dois remédios que são bem parecidos nesse aspecto, que é o alentuzumab e o mavenclad. São dois remédios que são parecidos. O alentuzumab é na veia, o mavenclad é comprimido. Os dois são uma vez por ano. E os dois são de reconstituição imune, que tenta se zerar um pouco a imunidade, fazer a imunidade voltar e talvez voltar sem esclerose, com a esclerose completamente adormecida. O tratamento dela chama-se alentuzumab ou lentrada. Isso aí. Teve a Tamires perguntou, a doença dela é agressiva? Sim, quando eu fui diagnosticada, a doença estava bem agressiva. Agora, não mais, assim eu espero. Mas como eu tive surtos, né? O meu neurologista daqui, você também falou comigo, né? Se eu tivesse um quadro de estar sentindo alguma coisa em relação à esclerose, poderia pensar em fazer uma ressonância para a gente avaliar.
Mas como eu não senti nada, né, desde quando eu tomei o medicamento para cá, assim, relacionado à esclerose, então eles preferiram não me expor, não expor o bebê à ressonância, tá? Só explicando aí. E algo que eu falo bastante é sobre dividir a escolha do remédio com o paciente. Como é que foi lá no começo? O médico te falou que a sua doença era mais forte, que ia pular aquelas primeiras etapas e já ia partir para um remédio mais forte desde o começo? Como é que foi? Sim, ele conversou comigo, e ele analisou também o meu quadro. Eu era recém-casada, né? E ainda sou, né? Porque só passaram um ano aí. Recém-casada, queria. Na época eu não queria ter filho, mas depois que eu descobri a doença eu quis ter. E aí ele pegou e falou: olha, temos ali. Ele me ofereceu na época o Kesimpta, né? Que também é um remédio de alta eficácia. O Mavenclad e o Alentosumab. Ele falou assim: olha, dos três, o mais fácil de você conseguir é o Alentosumab, né? Dali da categoria. Então foi aí que eu tentei ainda o Kesimpta, correr atrás pela farmácia, pelo laboratório do Kesimpta, só que não deu muito certo, e aí eu foquei no Alentosumab, mais nesse foco. E porque ele me explicou: olha, sua doença ela tá um pouco avançada. Na época, quando ele olhou as ressonâncias que eu fiz, ele até pediu, porque ele é um professor universitário aqui do estado, Dr. Carlos, ele até pediu para eu ir lá no hospital universitário para ele mostrar o meu caso para os estudantes deles, né? Dele lá, outros professores, outros neurologistas. E foi muito engraçado porque, de início, um outro médico que me atendeu quando eu estava em surto, ele falou: mas como assim a Alentosumab? Falou com o doutor, né? Como assim a Alentosumab é muito forte? É a primeira vez que ela tá tomando. Aí quando ele olhou a ressonância, ele: ah, agora eu entendi o porquê da Alentosumab. Muitos pontos, muita ocorrência de surto, então eu estava bem ciente da gravidade da doença. E perguntaram se tu tem sequelas hoje em dia. Muita gente me pergunta isso no meu Instagram. Eu não sei, sim, falar especificamente. Eu não acho que eu tenho uma sequela física, mas cansaço, muito calor, gera fadiga, lermite, né? Quando eu abaixo a cabeça, mas não é algo assim que me atrapalhe. Então, por isso que às vezes eu nem falo. Às vezes as pessoas perguntam: você tem sequela? Eu tô lidando muito normal com essas pequenas coisas, né, que ficaram para trás, então tá tranquilo para mim. Mas eu faço acompanhamento, né, no Pilates, em relação ao equilíbrio, porque um dos surtos que eu tive foi a falta de equilíbrio, né? Então eu trato isso no Teve mais que um Pilates. surto? Hã? Teve mais do que um surto lá no começo? Aham, foram o surto que eu fui diagnosticada. Calma que eu tô tentando lembrar aqui. Foram dois que foi pro médico e você teve um outro que a gente não foi. Ah, tá. Meu marido tá me dando uma cola aqui, gente. Foram dois surtos, um que eu fui diagnosticada, um outro que foi no ano novo do ano passado, que eu comecei a sentir os sintomas no ano novo, mas eu falei: ah, não vou me internar no ano novo, não, vou esperar no outro dia. Tanto que eu fui até de bolsa já pro hospital, que eu já estava ciente que eu estava em surto. E foi a falta de equilíbrio. E teve um outro surto, pseudo-surto, assim, que foi bem forte, porque estava muito quente. Aí eu não fui, eu esperei as 24 horas e aí passou, né? Mas eu nem. Pseudo-surto é diferente de surto, né? Então, foram esses dois. Perguntaram quantas lesões você tem. Então, eu perguntei, né? Porque acho que todo paciente, quando descobre e entende que são lesões, primeira coisa que pergunta, né? Ah, quantas lesões? Eu perguntei só a primeira vez que eu fui diagnosticada, depois disso eu não perguntei mais. Foram 27 lesões. Acho que 3 na cervical e 24 no cérebro. É isso. Bastante. Bastante, né? Tanto que um dos médicos lá no hospital, sem ser esse meu neurologista oficial, né? Vamos dizer assim, ele até ficou impressionado como eu ainda tô andando. Quando ele viu, ele falou: nossa, você tá tão bem para quem tem esse tanto de ponto, né? E é isso aí. Aí agora que eu iria ver se tinha diminuído, né? Se tinha desinflamado, se tinha... Aí eu não consegui ver. Mas eu creio, por não estar sentindo nada, que o remédio foi eficaz. Então, o remédio dela se chama Alentuzumab ou Lentrada. É um remédio que está dentro do rol da ANS. Ele é obrigatório os convênios cobrirem. Dentro do rol, diz lá que é obrigatório cobrir depois que passou pelo NATA. Mas pelo menos está dentro do rol.
e também está dentro do SUS hoje em dia. Faz pouco tempo que ele entrou no SUS. É um remédio que entrou no SUS também depois de ter usado Natalizumab. Então é um remédio que está tanto nos convênios quanto no SUS. Dá para conseguir dos dois jeitos. E na justiça, que acho que foi teu caso também, né? Isso, eu entrei na justiça porque eu tentei pelo SUS antes, lógico. Só que aí, como eu vi que ia demorar, eu pedi pelo plano de saúde, eles negaram, eu entrei na justiça. Porque eles tentam que a gente comece pelo Natalizumab. Só que o meu neurologista na época, que eu ainda não conhecia o senhor, ele falou, olha, não vamos começar pelo Natalizumab porque não vai ser eficaz para você. É um medicamento muito bom, mas pelo grau que tá, né, é melhor a gente começar pelo mais eficaz. E aí eu processei e acho que demorou, eu entrei com o processo 2 semanas depois, já liberaram o medicamento. Foi bem rápido, graças a Deus. E como é que foi naquele começo lá para você? Teve que você fez internada ou fez aquele que vai e volta para casa, dorme em casa? E foi tipo pesado, mancha, efeito colateral, aciclovir, corticoide? Eu fiz vai e volta, eu fiz na Unimed, né? Meu plano de saúde, acho que a Unimed tem aí no Brasil todo. Eu fiz na oncologia, na parte, né, de oncologia, então eu dividi ali a sala com outras pessoas que tinham câncer, por exemplo. E eu achei muito legal porque eles conectaram, eu não sei falar o nome, para poder voltar e no outro dia só conectar a. É um catéter? Deixaram a veia pega ali, deixaram o acesso feito. Isso, deixaram o acesso feito, isolaram direitinho e aí eu vim para casa. E esse era o meu maior medo, porque eu sou ruim de pegar veia, ainda mais veia para tomar o medicamento, né? Não dá para ser uma veia fininha, assim, vamos dizer. Então eles deixaram acesso durante 3 dias, depois tiveram que trocar, né? Isso é protocolo. E durante a aplicação, o primeiro dia foi muito tranquilo. No segundo dia em diante, eu comecei a inchar muito, né? Porque antes de tomar o medicamento em si, eu passo por corticoides, né? Antes, remédio para enjoo também, porque dá um pouco de enjoo, assim, na hora da aplicação. E São 5 dias, né? São 5 dias consecutivos. Fazendo soro, 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 soro. 5 dias. Isso aí. E aí, no terceiro dia, me deu alergia. Meu corpo empolou todo. E é uma alergia que ela não era uma alergia que coçava. Mas, assim, você começa a empolar e muito aqui na O que é região empolar? do rosto. Empolar, Zé. Não sei. Pipocar, empipocar, da mancha. Isso. Pipocar e da mancha. Manchas vermelhinhas pelo corpo, assim, não coçava, mas dava muito, e muito na região do pescoço, no peito e nas costas, né? E os enfermeiros lá, maravilhosos, tenho eles aqui no Insta também, anjos, maravilhosos, perfeitos, mas eles nunca tiveram contato com esse medicamento. Eles estão mais acostumados com a galera ali da oncologia, né, que tem câncer. E aí eles ficaram um pouco assustados, fica um médico de plantão lá na hora, eles me deram um antialérgico, mas ela é uma reação prevista do medicamento, né? Então, assim, às vezes não tem muito o que ser feito. Só que por eu ver aquilo acontecendo comigo, eu fiquei muito ansiosa e minha pressão subiu. Então, isso... E aí, quando a minha pressão começou a subir, eu nem tinha começado... Isso já foi no 4º dia. Eu nem tinha começado a fazer o ciclo. Porque a minha pressão começou a subir e aí a alergia ficava assim, oscilando, né? Tipo, ficava avermelhado, depois passava. E aí a enfermeira virou pra mim e falou assim, se você continuar com a pressão alta, a gente vai ter que encerrar o ciclo. Aí que minha pressão bateu lá em cima mesmo. Falei, ai, meu Deus, não vai dar certo. Mas aí eu fui me acalmando, graças a Deus. Fiz o 4º, fiz o 5º. E todos os dias, assim, do 3º, 4º e 5º dia, me deu as manchinhas. Mas... Enfim, era algo previsto. O meu neurologista falou que ok, tudo bem, se não fechou a minha garganta, né? Uma coisa que a gente se preocupava muito era em relação à garganta. Se fechar sua garganta, aí a gente tem que suspender e a gente tem que tomar providências. Mas em relação a só a alergia em si, eu fui tomando antialérgico mesmo. Mas Porque é um tratamento muito forte, assim, são 5 dias consecutivos, é uma bomba mesmo. Para durar um ano, tem que ser uma bomba. são 12 miligramas, né, cada aplicação. 12 miligramas? Uhum. Que é isso, 12 miligramas cada dia, né? Acho que é isso, 12 ou 12 no total, são 4. Ah, não sei, mas era além dele ser forte, a miligrama também era alta. Então, junta tudo, né? E assim, querendo ou não, meu corpo, em relação a medicamentos da esclerose, ele era um corpo virgem de medicamentos.
Foi o primeiro, né? E a melhor das situações, quanto mais virgem de remédio for, melhor é a resposta a esses tratamentos mais fortes, mais eficazes. E você precisou fazer pulso junto? Precisou fazer corticoide junto? Com alento ou foi só alento? Não, corticoide. Pulso. Faz uma pulso Aí, preventiva junto, né? sim, até mesmo porque o corticoide ele é bom para exatamente alergia, né? Além de ser bom para esclerose, ele é bom também para alergia. Então eu fiz junto com pulsoterapia.